O problema humano. A parte 1 ainda, a letra C. O pecado e a sua universalidade. Paulo procura despertar a consciência dos romanos, chamando a atenção para práticas de pecado como idolatria. A idolatria, Deus abomina. E hoje, nos tempos de Igreja 2020, todo e qualquer tipo de idolatria, muitas vezes ela não é nem percebida pelo cristão. Pode ser um celular, uma TV, uma pessoa, um bem material, o próprio pastor, por que não? Poderíamos dizer assim: chegou o pastor, pronto, bota um tapete, músicas, trombetas, clarins, clarinetes, exalta o homem. Tá aí Cristo, onde é que está nessa história? Homossexualismo. Paulo combateu em Éfeso isso daí fervorosamente, por causa da deusa Diana, que era uma deusa com cunho sexual. Era tudo voltado para esse cunho sexual. Então o homossexualismo, Paulo combate fervorosamente, assintosamente, para mostrar pela lei, conforme Levítico 20, que homem com homem, mulher com mulher é abominável aos olhos de Deus. O homicídio, a inveja, a contenda, a malignidade. O homicídio é matar. Deus abomina, porque o único que tira a vida é Deus. Então tudo que te mata deliberadamente é abominável a Deus. Paulo chega para combater isso. A inveja. Então, é uma palavra muito conhecida no nosso meio, na qual havia muitas divergências, diferenças dentro da igreja em Roma. A contenda eram brigas. E a malignidade, que era o pensamento maligno de querer fazer mal a alguém. A desobediência aos pais, honra aos teus pais e serás próspero. Honra teus pais e os teus dias se prolongarão. O Antigo Testamento ensinou isso. Então eles só deveriam honrar pai e mãe, ou o seu responsável, caso tivesse pai e mãe morto. Aos romanos também era como elite política desse império. Os judeus eram a elite religiosa e os gregos uma elite cultural. Mas Paulo mostra que o pecado era presente em todos. Então Paulo tinha que combater o grande poderio de comando romano e mostrar que quem era o verdadeiro comandante era Cristo, que o poderio religioso vinha do que Cristo trazia na sua palavra. O que é religioso? Vem de religião. Religião vem de religar. Religar o quê? Religar o homem a Deus. E quem é que fez isso? Cristo. Paulo tinha essa missão de trazer esse entendimento para os judeus, principalmente, não tendo somente como único Deus Jeová, Yahvé, Elohim, mas sim Cristo, que tudo era voltado para Cristo como o que veio pela ordem de Deus para a salvação de toda a humanidade. E os gregos tinham, na sua cultura de Platão, e tantos outros filósofos, como uma cultura que eles idolatravam o corpo. O corpo era o deus deles. Autorofilismo, corpos perfeitos, mulheres belíssimas. Esse era os deuses deles, era a beleza corpórea. Mas Paulo mostra que o pecado era presente em todos. O pecado e a sua universalidade.
Pecado está presente em tudo. Não há um justo sequer. Toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos pecaram e estão destituídos, então, da glória de Deus. Três versículos de muito peso, tá? Muito peso. Esses 3 versículos poderiam ser textos áureos daqueles que cometem pecado, deliberadamente sabendo-se as suas consequências. E o problema do homem é não ter essa preocupação. O desenvolvimento desta carta, Paulo fala das boas novas de Cristo em sua excelência na organização literária. Ele traz aos leitores os fatores que evidenciam a necessidade que homens têm em manter-se no Evangelho. Este seria, então, o apresentar de como um remédio, que é Cristo, né, poderia trazer como cura desse pecado. E Paulo é o médico ali para trazer esse remédio. Para despertar a consciência dos romanos, o autor sacro chama atenção para práticas de pecado, idolatria, homossexualismo, homicídio, né, e a desobediência aos pais, entre outros, como já citamos. Roma era elite política, né, nós já havíamos citado, estou trazendo um resumo do livro. Os judeus tendo como elite religiosa, grego como elite cultural, só que eles tinham isso daí como prioridade. E quem é a prioridade? Cristo. Busca-me como primeiro na sua vida, né? E ele vai lhe repor todas as suas necessidades. E muito mais. Aí então, nós vemos à direita, na foto, duas imagens que não foram postas aleatoriamente. Em cima nós vemos um sefer. Sefer, em hebraico, é rolo. E rolo era onde os escritos eram postos e lidos a público, né? Sefer Bereshit, rolo de Gênesis, livro de Gênesis, Sefer Bereshit. E abaixo a cruz, que é a salvação. As consequências desse pecado: a morte. O pecado é, em si mesmo, maligno. Pecado. Pecado está em vermelho. Quando Ezequiel, capítulo 28, traz que Lúcifer era um anjo de luz e ele era o encarregado do louvor para Cristo, e ele se rebelou, levando 1/3 dos anjos, e Cristo, pela mão poderosa de Deus, o conduz para o submundo e condenação eterna. E hoje ele quer levar quantos forem possíveis junto dele para o fim, que será o lago de fogo, enxofre e tormento eterno. E o maligno desse pecado é de origem satânica. Então, nada que venha a machucar e a ferir Cristo ficará impune. Tudo será julgado e posto às claras para todo aquele que peca. Então, o pecado vindo de Satanás já está condenado, se não for reconhecido e por arrependimento justificado, e então livrando o cristão da condenação. Lembrando que Cristo já foi
o nosso pagamento, né, por preço de sangue. Muitas vezes essa malignidade é percebida pelas consequências. Então, as consequências do pecado, ainda nesta carne, vemos, né, de diversas formas, como Cristo nos mostra. Essas consequências que o pecado nos aparece nas variadas esferas da vida, e os piores efeitos são uma morte, que é o salário, Romanos 6:23, e a condenação eterna, que é a segunda morte. Se a morte fosse o fim absoluto, tudo estaria resolvido. Porém, o pior vem depois, para aqueles que morrerem sem Cristo. Suicídio, por exemplo. A pessoa está lá deveras depressiva, se suicida. Ela acha que resolveu o problema, só que ela acaba trazendo e descobrindo da pior forma que o pior ainda vai vir, e de uma forma mais extensa por toda a eternidade, que é o inferno e após o juízo de Deus, com o lago de fogo esperando. A solução divina. Aí vem então o pagamento que Deus traz para nós. Adão pecou, é o primeiro Adão. Jesus pagou pelo pecado, é o segundo Adão. Então, por um homem veio o pecado, por um homem o pecado seria vencido. O pecado entra por Adão, então, Deus providencia a salvação por Jesus, Filho unigênito. Paulo mostra aos leitores da carta aos Romanos que são o tão amados de Deus. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, então não pereça, mas tenha então a vida eterna. E o tema da Epístola aos Romanos é o Evangelho e o objetivo do Evangelho, que é a salvação. Poderíamos até dizer, se não quero pecar, poderia então Romanos ser o Evangelho de Paulo. Não seria uma coisa muito errada de se dizer. Mas isso é eu dizendo. Não seria algo muito errado. Nem seria errado dizer, ao meu ponto de vista, que Romanos seria então o Evangelho de Paulo. A salvação ocorre por meio da justificação pela fé. Justificação é o ato divino de declarar-nos justos. Assim, a irmã Juliana pecou. Só que Cristo vem como um advogado. Verdadeiramente ela pecou. Ela, o irmão Edson, o pastor William, o Fernando, todos pecaram. E destituídos estão, afastados da glória de Deus. Só que eu venho para pagar. Então, eu justifico que eles verdadeiramente eram pecadores, só que eu justifico que eu pago por eles. Então, essa justificação foi paga por Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé que Cristo tem por nós, porque a fé é o autor, é Ele, não vem de nós, vem dele, temos paz com Deus por, né, por nós, pelo nosso Senhor Jesus Cristo.